Olá, bom dia, graça e paz, irmãos, Deus abençoe vocês. Aqui é o professor Fabrício Barreto Gonçalves, sou formado em Teologia e Filosofia e Ensino Religioso. E a pedido de alguns irmãos e alguns professores, alunos e irmãos da igreja e alguns conhecidos, alguns pedagogos, mestres na área da educação, professores, filósofos, teólogos. Quem sou eu? Mas confiar aqui no vosso irmão Fabrício, professor Fabrício, estou aqui na hora do café da manhã. Café com adoçante, está servido aqui. Um adoçante, né, por conta da diabetes. Me perguntaram assim falar um pouco sobre a filosofia moderna, o pós-modernismo, religião pós-moderna, cultura pós-moderna, sociedade nihilista e pós-moderna, minimalista, e a contemporaneidade, a filosofia contemporânea, tanto da teologia como na filosofia. Olha que assunto pra caramba, é pano pra manga, né? Mas vamos lá, são 300 anos, 3 séculos de filosofia e teologia, que começa do século XVIII, vai até o XIX, perpassa e percorre o século XX e chega até o nosso século, dias atuais, que é o século XXI. E foram produzidos vários artigos, livros, assuntos que ditou a moda, a filosofia, teologia, a religião, a literatura, a moda, o comportamento, a ética e tudo na sociedade ocidental, do século XVIII até o século XXI. Eu queria falar um pouco sobre as escolas filosóficas e alguns teóricos da educação e alguns filósofos e teólogos também da filosofia contemporânea e pós-moderna. Por exemplo, a crítica da ciência. Temos aqui Ludwig Wittgenstein, Alfred Ayer, Henri Poincaré, Gottlob Frege, Bertrand Russell, Alfred Whitehead. Aí vem o ciclo de Viena, que é Rudolf Carnap, Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend, né, assim que se fala o nome, filosofia e epistemologia da ciência francesa, Gaston Bachelard, Maurice Merleau-Ponty, Michel Foucault e alguns filósofos não muito conhecidos, que é Willard van Orman Quine, que ele se enveredou pela filosofia da mente, filosofia da linguagem analítica, a análise da linguagem, epistemologia da ciência, educação, pedagogia, teoria da educação da linguagem, né, matemática, que enveredou-se pelo reducionismo, filosofia da linguagem, né, da palavra. Aí vem você, ele falava Quine, né, Willard Quine, perdão, desculpem a pronúncia, e alguns nomes são franceses, são alemães, são italianos, são inglês, né, são em russo, e é difícil a gente pronunciar, né, Willard Orman Quine.
Ele falava o seguinte, que a palavra, a linguagem, é uma arte social. É através da palavra e da linguagem que o homem se comunica quando fala. O homem é um ser, um animal pensante, racional, é um ente, aliás, é um ser pensante, dialogante, dialogal, que conversa, que fala. Daí a linguagem, segundo Quine, é uma linguagem, é uma arte de se comunicar, de se expressar social. Aí você vem ele se envereda pelo realismo, pelo conceitualismo e pelo nominalismo. O conceitualismo, né? O realismo, ele fala assim, vem da palavra realidade, tudo que é real. O conceito que as ideias são reais, os pensamentos são reais, são concretos. Pegou lá emprestado de Pedro Abelardo, né, que é um filósofo da patrística, né? E o conceitualismo, tudo aquilo que é abstrato, que abstrai, que retira a essência, a funcionalidade, o conceito das coisas, né? E a ideia dessas coisas, né? E que vai pela mente. Você tem um conceito meramente mental. E o nominalismo, segundo Quine, é que os universais, as palavras, as coisas, as ideias, são apenas coisas e objetos ou palavras ao vento. Ele pega emprestado de Soren Kierkegaard. Soren Abe Kierkegaard é um grande teólogo e filósofo que eu gosto muito. Aliás, eu tenho um livro dele aqui, né? Soren Kierkegaard, tá? Da editora Abril Cultural, da série Os Pensadores, são 56 volumes, se eu não me engano. Soren Kierkegaard, esse filósofo e teólogo dinamarquês, uma vez que ele fez teologia, filosofia. Eu estudei filosofia e teologia. E outro também que eu gostaria de identificar é um prussiano, naquela época havia a Prússia, né? É chamado Friedrich Nietzsche, do século XIX, que é talvez, segundo alguns pensadores, filósofos e intelectuais, comentadores, né, teóricos, é um dos maiores filósofos e pensadores do século XX. Friedrich Nietzsche, né, que falou a célebre frase que Deus está morto, do niilismo, do vazio, do nada. Ele começou com uma saúde péssima, quando criança, na sua infância, lá pelos idos de 1845, 44, 1860 até 1870, portanto, século XIX. Né? Ele começou a estudar a filosofia clássica, teve contato com o grego, com as tragédias gregas, com a comédia, o teatro, as peças de teatro, a filosofia greco-romana. Um homem muito, muito inteligente, muito à frente do seu tempo, o Nietzsche. E na guerra da França e Prússia, ele contraiu difteria e a sua saúde não, inclusive mental, porque ele teve depressão, Nietzsche, né? A julgar pelas suas obras, né? Muito pesada, muito densa, muito pessimista, assim como Arthur Schopenhauer, né? Que influenciou muito os estudos e os escritos de Friedrich Nietzsche. Ele teve contato com a música de Richard Wagner, que é um compositor alemão, e teve amizade com ele. Depois teve uma ruptura, um afastamento dessa amizade com Wagner. Richard Wagner, né? Um compositor clássico alemão, lá nos anos de 1876, por exemplo, Friedrich Nietzsche, porque Richard Wagner ele era muito nacionalista, muito a questão
muito patriótico alemão, a questão da hegemonia alemã e outras coisas mais, do preconceito contra os judeus, contra os estrangeiros europeus, o antissemitismo, né? E Nietzsche ele era contra esses ideais do seu amigo. E aí houve uma racha, uma cisão, né? Uma ruptura, digamos assim, um divórcio da amizade dos dois, Richard Wagner e Friedrich Nietzsche. Depois ele teve amizade com o psicólogo Paul Riet, acho que é Riet, né? Que pronuncia o nome dele, francês, que era um teórico, né? Era um teórico e uma feminista chamada Lu Salomé, que era dos ideais do feminismo, da teologia feminista, da filosofia feminista, o papel da mulher, do feminino, né? Uma visão ginocêntrica, né? Das coisas ginocêntricas, ou seja, relativo à mulher. E ele estuda sobre a paixão, foi rejeitado pela sua namorada, sua noiva, Luz Salomé, e entrou em depressão, teve uma vida de nômade conturbada. Friedrich viajava muito por Turim, na Itália, e depois na Suíça, na Europa. E ele teve também um contato, um romance com Elisabeth Nietzsche, né? Que tomou conta dos seus escritos e publicou os seus escritos e influenciou. Friedrich Nietzsche influenciou muito Adolf Hitler e a Alemanha nazista, né? Os seus escritos e as suas obras, né? Ecce Homo, Super-Homem, Assim Falou Zaratustra e outros livros também, né? Sobre o niilismo filosófico, né? E o que caracteriza a filosofia de Nietzsche é a questão de Apolo e Dionísio, as forças apolínicas, que eu resumiria, e dionisíacas, né? A questão da moral do escravo, a moral do senhor, ou a questão do super-homem de Nietzsche. E com certeza Hitler ele leu os escritos de Nietzsche e ele se julgava ser esse super-homem, não o super-homem de Hollywood, da Marvel, que é um desenho, o filme do super-homem, o Homem de Aço, nada disso. Mas era aquele homem que era que era o centro da moral dele própria. Ele era dono do seu próprio nariz, né, da sua própria vida. Era aquele homem que realizava tudo na sua vida, que realiza a história da sua vida, né? E a questão, ele era um crítico da moral cristã, teve contato com a religião cristã e critica muito a questão da ética, da moral cristã ocidental e europeia, da Igreja Católica, da Igreja Protestante da sua época, né? Século XIX, início do século XX. Ele morreu em 1900, mais ou menos, início do século XX, Friedrich Nietzsche. E ele fala a questão também do niilismo. O que é o niilismo em Nietzsche? Friedrich Nietzsche. O niilismo é a negação da vontade, do eu. A negação da vontade, do ato e potência, da própria vida. O homem ele é passivo diante dos fenômenos e não consegue explicar os fenômenos, né?